Vamos ter um momento interessante porque quero mostrar o que está debaixo dessas coberturas, algumas tão grossas que não dá para ver facilmente o que cresce ali. Também instalei termômetros para medir a diferença de temperatura do solo a cerca de 5 centímetros de profundidade. Meio-dia, primavera, numa época em que finalmente faz um pouco de calor após muitos dias frios e chuvosos. O crescimento está mais lento do que o normal nesta primavera, mas com o clima esquentando, talvez seja a hora de tirar as coberturas. O método sem revolver o solo está ajudando, pois há bem menos ervas daninhas do que se o solo fosse arado. E só vou mencionar que estou participando de uma conferência totalmente sobre solo e amor. O Grupo Coração e Solo está organizando uma conferência e ela é gratuita se você se inscrever antes de começar. No dia 3 de maio, vai durar 3 dias. Ontem à noite, estive em Londres falando em um evento de lançamento do projeto Terra. Vamos adicionar o link para ambos. O Terra faz uma vaquinha online e é para ajudar a levar conhecimento como esse para pessoas em lugares mais desfavorecidos que não podem comprar livros nem mesmo esse tipo de coisa. Aprendizado online, basicamente vídeos de diferentes cultivadores e pessoas sobre como ter sucesso com a colheita. Então, as coberturas muito adequadas para essa época do ano. Temos diferentes tipos e essa aqui é um velo bem grosso, 30 gramas por metro quadrado. Você pode ver como não dá para ver o espinafre ali, mas daqui a pouco você vai ver. Mas a temperatura ali está marcando 13 graus. Aqui embaixo de uma cobertura chamada Thermocrop, que pelo nome sugere ser quente, mas não é, ou não nesse tipo de clima, está marcando 10. Está 3 graus mais frio que a manta térmica. Para comparar, coloquei um termômetro no solo aberto, sem cobertura. 13 graus, na verdade 12,5 para ser preciso, um pouco menos frio ou menos quente. Mas sugerindo que, à medida que entramos na primavera, e especialmente seguindo o método de cultivo sem revolver o solo, você tem essa bela superfície escura de composto aplicada. Ela absorve a luz com muita facilidade e aquece bem rápido. Sabe, eu fiquei famoso durante todo o meu tempo de cultivo, 40 anos, por ter colheitas precoces. E lá nos anos 80 eu era a única pessoa praticando o método sem revolver o solo naquela época. Acho que esse foi um dos fatores. Então, vamos dar uma olhada. O Thermocrop, sabe, mesmo que não tenha aquecido muito o solo, ele protege do vento e isso ajudou. Com a Nicola, que está filmando, nós tiramos várias dessas pedras antes, só para que você possa ver enquanto eu desenrolo mais rápido. Quero te mostrar a diferença aqui. É interessante, são 3 canteiros. Então, aquele primeiro canteiro é sem revolver a terra e tem uma cobertura por cima que é camomila velha. Por isso há muitas sementes de ervas daninhas ali e veremos ainda mais no espinafre. O segundo canteiro aqui tem um composto diferente por cima, que é metade composto de resíduos verdes e metade composto de cogumelos. E o terceiro canteiro aqui tem o mesmo composto que o segundo. A diferença é que aqui revolvemos com o garfo há 9 anos. Estamos no 9º ano desse experimento. Não, é o 10º ano. Estamos no ano 10. Já temos resultados de 9 anos. E o efeito de revolver com o garfo geralmente foi diminuir a produtividade. E na verdade você pode ver isso na alface aqui. Curiosamente, às vezes isso aparece mais quando você realmente pesa a colheita, porque as folhas às vezes parecem bem parecidas, mas elas têm mais peso quando não se cava. Então isso é espinafre, aquilo é alface, semeada em meados de fevereiro e transplantada no equinócio, na 3ª semana de março. Cerca de 6 semanas atrás, 5 a 6 semanas atrás. Este espinafre foi plantado junto, mas teve muitos danos por tatuzinhos de jardim. Os tatuzinhos de jardim adoram as folhas inferiores do espinafre, onde estão próximas do solo, e esse é o efeito típico dos tatuzinhos de jardim, esse tipo de serrilhado ao redor da borda. Lesmas fazem mais buracos no meio. Isso deve ser uma pequena lesma, mas esse dano é típico de lesmas, como aquele ali, por exemplo. Sabe, às vezes não é tão grave, isso realmente não é um problema, mas se ficar ruim assim, bem, ainda é uma folha comestível, e é só isso. Sabe, se isso acontecer muito, você pode perder suas plantas, obviamente, especialmente quando elas são pequenas. E isso é decepcionante, na verdade. E isso é mais um legado de dano causado por tatuzinhos. E se você notar esse composto, ele é mais amadeirado.
Esse é o efeito do resíduo verde, composto pelos restos de jardim triturados. E na verdade não está totalmente maturado, muitas vezes, bem, na verdade até que está. Estava bem maturado quando colocamos, provavelmente com 1 ano de idade, mas você pode ver que definitivamente grande parte desse dano é causada por tatuzinhos de jardim. E às vezes, se eles pegam as folhas quando ainda estão pequenas, elas continuam deformadas à medida que envelhecem. Então, esse é só um ponto para ficar de olho. Se você tem muita madeira por perto, tome cuidado com isso. Não digo que madeira é ruim como cobertura, já temos lascas de madeira nos caminhos. É muito eficaz, mas não coloque demais nos seus canteiros, especialmente em condições úmidas e frias no início da primavera e no final do outono. Mas veja como a diferença entre os canteiros 1 e 2 é a mais marcante aqui. O canteiro cavado com garfo está menos vigoroso que o sem revolvimento. Devemos colher algumas folhas dessas 3 faixas, tanto do espinafre quanto da alface. Espinafre provavelmente esta semana, alface talvez na próxima semana, ou talvez ainda esta semana. Na verdade, as coisas estão crescendo rápido de repente agora. E quando pesamos a colheita aqui, registramos faixa por faixa e você pode encontrar os resultados dos últimos 9 anos no meu site, sob o título Ensaio de 3 faixas. Tudo isso faz parte do mesmo teste. Aqui nós temos nabos. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse tipo de nabo, ele se chama Tokyo Cross. É um híbrido F1 criado pelos japoneses, acredito que depois da Segunda Guerra Mundial. Foi isso que eu li de qualquer forma quando houve escassez de alimentos por causa da guerra e ele cresce muito rápido. É um nabo nutritivo e saboroso, é totalmente diferente, olha só isso. E é assim que ele funciona bem com o plantio múltiplo. Eu deixaria esse crescer um pouco mais. Mas, dito isso, nesse estágio, eles são simplesmente uma iguaria, uma delícia. Eles são doces, bem mais firmes que um rabanete e têm textura densa, ou seja, possuem mais alimento. Não é só água, eu sinto que o rabanete às vezes é muito aguado nessa época do ano. Eles são ótimos porque não são muito picantes ou fortes. E esses vão perder um pouco da qualidade alimentar conforme o tempo passa. Até o final de maio, principalmente porque esses não têm um período longo de crescimento, eles vão espigar no final de maio e antes disso ficam fibrosos. A textura fibrosa dos vegetais de raiz depende mais da maturidade do que do tamanho. E é por isso que vamos colher todos eles nas próximas 3 semanas. Provavelmente eles vão crescer bastante agora, eu acho. Fico feliz em tirar o tecido de proteção, já que a temperatura está boa, não venta muito e só me preocupo com pombos. Esta é uma folha de brássica. Engraçado, eles realmente não comem folhas de nabo, ou pelo menos não no momento. Aqui está um tipo diferente de cobertura. Isso aqui é chamado de tela. É eficaz contra animais e insetos em geral, porém veja o estrago do besouro pulga, como nessa folha de rabanete, cheia de pequenos buracos, típico desse inseto. O rabanete continuará comestível, apenas terá o crescimento retardado. Eles entram porque o tecido está velho e um pouco danificado. Isso já é buraco suficiente para os besouros pulga entrarem. Eles são minúsculos e entram em espaços pequenos, então para afastar os besouros pulga, até a manta raramente funciona, porque ela costuma ter um furinho por serem macios. Mas tente conseguir a malha mais fina que você puder e manuseie com cuidado. Aqui temos um problema diferente e é muito interessante e plantamos cenouras com rabanete aqui, mas poucas nasceram e a germinação está fraca. Por quê? Eu acho que provavelmente são lesmas, dá para ver. Isso é um pouco de dano de lesma nessa folha de rabanete, dá para ver. Na verdade não tem muito pulgão aqui, então a manta tem funcionado até melhor. Esta manta é nova, mas geralmente usamos as mais velhas. E sim, vou tirar isso muito em breve. O motivo de eu ainda não ter tirado é por causa dos coelhos. Provavelmente não temos muitos coelhos aqui, mas basta um passar a noite para destruir várias mudas de rabanete. Essa era uma semente de cenoura Miami F1 híbrida muito cara. Essa era uma semente mais barata e também já tinha 1 ano que comprei no ano passado. Semente de cenoura da Big e da Bingenheim, na Alemanha, do tipo Nantes precoce. E sim, olha só, elas realmente cresceram bem e dá para ver que os rabanetes realmente já precisam ser colhidos.
Então vamos lá, eles realmente saem bem fácil. Você sabe que a cenoura vai ficar bem se deixar ela aí, mas se você deixar por muito tempo, elas acabam rachando com frequência. Obviamente isso é comestível, mas é melhor quando está assim e é uma variedade muito boa. Esse rabanete chama-se Rudi, R-U-D-I, Rudi. E a característica particular dele que eu adoro é que ele simplesmente cresce e cresce. Não é como o French Breakfast, que ficaria bonito. E então, em 5 a 7 dias, ele fica meio oco por dentro e um pouco fibroso. Então, nas brássicas, posso mostrar um contraste interessante aqui. E o que vamos fazer é deixar essa cobertura novamente. Não me preocupo com os besouros pulga, pois são resistentes. As folhas, embora não tão velhas, não mostram muitos danos desses besouros. Amor, ele disse que eles preferem as folhas mais tenras. Vejo que esta aqui foi mordiscada por algo. Isso de novo, esse é o problema do tecido de proteção. Nem sempre dá para ver o que acontece. Depois volto para colocar isso. Só queria te mostrar e conferir. Uau, tem outro aqui. Opa, isso aqui na verdade não está parecendo muito bom. Tivemos um problema de pragas aqui. Uau, beleza. Preciso pensar nisso, pois são couves-flores, mas estão bem espaçados. Se as plantas estão próximas, perder uma ou duas não faz diferença, mas se estão espaçadas e você perde algumas, fica um grande vazio. Enquanto aqui, esses são repolhos que foram plantados bem antes da couve-flor. Espero que a couve-flor esteja assim em 2 semanas. Você pode ver que elas estão crescendo muito bem. Aquilo ali é repolho e aquilo é brócolis. As folhas estão um pouco amareladas, mas vamos removê-las de qualquer jeito. Acho essa planta boa, focando especialmente no novo crescimento das folhas no meio. Tem uma erva daninha, e você sabe, está tudo certo aqui. Então, de novo, o que vamos fazer aqui é substituir a manta por uma tela, porque os pombos realmente adorariam essas plantas. Aqui temos aipo, que é uma planta que gosta bastante de calor, e ela também está coberta por essa manta fina. Este deve ter 4 anos, 25 gramas por metro quadrado. Eles mudam o tempo todo. Para mim, esses números são mais diretrizes que regras fixas. E esse tipo de manta é o que eu realmente gosto, porque, sabe, ele dura muito tempo, mesmo que tenha um buraco ali, não importa. Para esse propósito, tudo bem. Isso pode ser um problema se eles começarem a se desfazer. Caramba, precisamos ficar de olho nisso. E, na verdade, a tampa não ajuda. Falando no diabo. Mas isso vai ficar no aipo por provavelmente mais 2 semanas. E está, sabe, até mantendo um pouco de umidade. Enquanto que, quando você coloca a manta sobre arcos assim como fizemos, porque para mim essa é uma cultura de alto valor, que estamos colhendo o tempo todo e eu preciso de folhas de altíssima qualidade. Na verdade, colocar a manta diretamente sobre as folhas durante a geada pode causar danos. Tivemos geada há cerca de 10 dias, mas veja agora, elas estão com ótima aparência. A alface na primavera raramente sofre com pragas, exceto se não cuidar das lesmas. Quero dizer, não falamos muito sobre lesmas, mas você pode ver que, sem cavar, na verdade, se você olhar embaixo disso, se eu levantar para a câmera, você pode ver que o nível de consumo é muito alto. Foi a primeira primavera com quase nenhum dano de larva de tipula. Na verdade, estamos achando algumas larvas de arame no alho. Sempre tem alguma praga tentando comer algo. Vou terminar mostrando como colhemos essas alfaces, porque essa é uma alface de cabeça chamada Parry's Island. E se você deixasse ela formar cabeça, teria que esperar mais umas 6 semanas até realmente ter uma colheita. E então todas as suas alfaces vão ficar prontas ao mesmo tempo. Você vai ter que comer muita alface e de repente não sobra mais nenhuma. E daí? Esse método que estou mostrando para você significa que você não vai realmente obter um miolo ou cabeça, o que quer dizer que não terá tantas folhas doces, mas vai ter um suprimento constante de folhas mais velhas, quero dizer, não velhas, mas sim as folhas mais maduras das bordas. Então, nesse caso, eu vou tirar talvez essas 6 aqui. Você poderia tirar mais uma. Eu ficaria surpreso se voltássemos. Normalmente, nessa época, podemos retornar 1 semana depois e encontrar outra colheita semelhante da mesma planta. Isso pode durar 8 ou 10 semanas. Resumindo, as coberturas variam em qualidade e conforme a época do ano.
Então, eu realmente não uso o tecido de proteção no inverno. Acho que ele é muito frágil e os ventos de inverno podem danificá-lo bastante. Além disso, no inverno não há muita luz solar. Portanto, é a luz solar que faz o tecido de proteção funcionar bem, porque ela converte essa radiação solar em calor que ele retém. No inverno, o thermocrop não está excelente, mas se algo reflete a luz, é ótimo para mitigar o vento. Usamos às vezes, por exemplo, em favas que passam o inverno em arcos, pois é mais pesado que o tecido de proteção. Uma grande vantagem do tecido de proteção é ser muito leve, principalmente na espessura de 25 GSM. Vou deixar um link na descrição do vídeo, no eBay. E então a outra cobertura, a malha que vimos é excelente, especialmente agora da metade da primavera em diante, durante o verão, é ótima principalmente contra insetos. O besouro-pulga, como vimos, deve ser combatido com a malha mais fina possível, mas contra borboletas, aquela malha um pouco danificada que vimos já serviria e impediria a entrada das borboletas. Então, isso é um fator importante nos próximos meses. Colocamos a malha sistematicamente sobre os novos plantios de brássicas durante o verão